Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje eu trouxe para vocês um resumo dos tempos verbais alemães para que você tenha uma visão geral e possa entender para, posteriormente, ir mais a fundo em cada um deles. Mas antes, já deixa a sua curtida e também se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo. Sem mais delongas, vamos começar. Começando aqui a nossa aula, eu já falo de antemão que os tempos verbais do alemão são de longe muito mais fáceis do que os que nós conhecemos do português. Então, eles não devem necessariamente representar um grande desafio para nós falantes do português. A única coisa que pode, de fato, dificultar um pouco o entendimento é o fato de que os verbos eles estão posicionados de maneira diferente daquela que nós estamos acostumados do português. Agora, vamos entender a aula de hoje como uma pincelada para que você tenha uma visão do todo. Essa aula não é para que você saia daqui sabendo cada um dos detalhes de cada um dos tempos verbais, até porque isso iria demandar muito tempo. Eu desejo que, por meio dessa aula, você consiga entender quais são os tempos verbais que o alemão possui como língua e para que você entenda também mais ou menos como eles funcionam por meio de exemplos. Então, vamos lá. A começar, né, pelo presente. No alemão, a gente tem apenas um tipo de presente, que a gente chama de Präsens. O Präsens nós usamos para quê? Para ações presentes, para hábitos, verdades universais, por exemplo. A Terra é redonda, né? Então a gente usa o presente igualzinho a gente usa o do português, tá? Só que no alemão a gente usa muito o presente para poder também indicar o futuro em alguns contextos. Eu vou mostrar um exemplo para vocês e isso vai ficar bem claro. A começar aqui pelo exemplo Ich lese ein Buch. Eu leio um livro. Ou então, du gehst jeden Tag ins Büro. Você vai todos os dias ao escritório. É igualzinho ao português, tá bom? Lógico que você precisa aprender as conjugações. E eu, inclusive, já fiz um vídeo sobre as conjugações no presente. Eu vou até colocar aqui para vocês na descrição, depois dê uma olhadinha. E por fim, olha só, eu tenho aqui um exemplo de uma frase feita no presente, mas que a gente traduziria para o futuro se fosse no português. Por exemplo, er kocht morgen. Seria, né, para nós, ele cozinhará amanhã. Por quê? Porque no alemão, quando nós temos uma frase que ela traz elementos que indicam futuro, por exemplo, a palavra amanhã, morgen, a frase, ainda que esteja no presente, que é o caso aqui, ela vai representar uma ação futura. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma tradução do alemão, muito daquilo que nós escreveríamos no português no tempo futuro, no alemão a gente escreve no presente. Tá? Vocês vão perceber também que o futuro do alemão a gente não usa tanto na fala igual a gente usa no português, mas daqui a pouquinho eu chego lá. Vamos agora para o passado. No alemão, nós temos três tipos de passados diferentes. Nós temos o Präteritum, o Perfekt e o Plusquamperfekt. Vamos começar aqui pelo Präteritum, que a gente também pode chamar de pretérito imperfeito. É preciso tomar um pouco de cuidado, porque no português nós temos esses aspectos, né, que é o perfectivo e o imperfectivo. No alemão, isso é muito mais uma nomenclatura, tá? Então a gente não pode associar com o perfectivo e imperfectivo do português. Por exemplo, no alemão, a diferença entre eu comia e eu comi não fica muito clara, tá? Eles não vão ter essa diferenciação igual nós temos no português, tá? Então, quando no português a gente fala de um passado imperfeito, seria, por exemplo, o eu comia. E um passado perfeito, eu comi. Só que no alemão, isso já não é mais o caso, tá? Eles não têm mais essa diferenciação. Não quer dizer que, se você utilizar o pretéritum, você estaria fazendo o que para nós é passado imperfeito no português, tá? É só uma nomenclatura, lembre disso.
Então, o que acontece? Esse tempo pretéritum, a gente vai utilizar ele praticamente apenas na escrita, tá? Para ações no passado. Na fala, é muito incomum que nós utilizamos o pretéritum, mas existem alguns verbos que nós sim vamos sempre utilizar no pretéritum quando nós estivermos conversando. São eles os verbos auxiliar sein e haben e os verbos modais do alemão. Também tem várias aulas sobre verbos modais aqui no canal. Dürfen, können, mögen, müssen, sollen e wollen, tá? Então, esses 8 verbos aqui você precisa conhecer o pretéritum deles e para você poder utilizar na fala, tá? Então eu peguei as frases do primeiro exemplo lá no presente e coloquei elas aqui no pretéritum. Por exemplo, eu li um livro. Ich las ein Buch. Muito incomum, eu jamais diria isso na fala. Sou extremamente, digamos assim, muito formal, tá? Então ninguém falaria dessa maneira. Depois, du gingst gestern ins Büro, ou seja, você foi ao escritório ontem, tá? Uma coisa que eu queria falar aqui para vocês, como eu falei daqueles aspectos, né, do perfectivo e imperfectivo no português, quando eu falo assim, eu li um livro, no português é algo que já terminou, uma ação que começou no passado e terminou no passado. Se eu falo eu lia um livro, não fica claro se essa ação terminou. Mas no alemão, se você se deparar com uma frase do tipo Ich las ein Buch, tanto faz você traduzir como eu li um livro ou eu lia um livro. Isso vai depender muito do contexto. Tá? Então, nesse aspecto, o alemão é muito mais fácil que o português, tudo bem? Depois, um último exemplo aqui, Sie kochten gestern. Eles cozinharam ontem, ok? Depois, nós temos o tempo verbal que nós chamamos de perfect, que é o pretérito perfeito. Este tempo passado, nós sim utilizamos muito na fala. É de longe o mais comum, tá? E a gente vai utilizar ele também para expressar o passado. Só que o interessante do perfect é que não basta que nós coloquemos o verbo principal da frase no passado. A gente precisa de um outro verbo que vai atuar como um auxiliar para a construção do passado. E quais podem ser esses verbos auxiliares? Podem ser o haben ou o sein, tá? Eu já ensinei para vocês em algum vídeo aqui no canal também que o sein nós utilizamos para aqueles verbos que têm a ver com deslocamento, por exemplo, ir, pular, correr, são verbos de deslocamento. Aí a gente utiliza com o sein. Eu não vou entrar muito a fundo nisso porque aqui eu só quero fazer uma pincelada geral nos tempos verbais. Por exemplo, eu, para dizer eu li um livro, eu tinha ensinado para vocês, ich las ein Buch, mas como eu disse, é muito incomum, ninguém vai falar dessa maneira. Nós vamos falar dessa forma aqui, ó. Ich habe ein Buch gelesen. Esta parte aqui, né, da frase é o que nós chamamos de particípio passado. No português, o particípio passado seria aquele, por exemplo, quando eu tenho o verbo comer. A palavra comido é o particípio desse verbo, tá? Então, o verbo fazer, o particípio é feito, tá? No alemão, o particípio passado também vai ser isso, só que a gente não pode traduzir de maneira literal. Você precisa entender essa frase como algo que aconteceu no passado e terminou. Por quê? Se eu fosse traduzir literalmente para o português, ficaria da seguinte maneira: eu tenho um livro lido, né? Eu tenho lido um livro. Só que no português, quando a gente fala eu tenho lido um livro, isso quer dizer que é um hábito que você começou, ou então algo que você começou no passado, mas continua fazendo. No alemão, não. Quando você fala Ich habe ein Buch gelesen, isso já quer dizer que o livro já está lido, você já leu, tá bom? Então, não traduzir literalmente. Uma outra coisa muito importante também é que o verbo auxiliar ele vai ficar aqui na segunda posição, tá? Porque ele vai estar no presente, então a gente vai conjugar para a pessoa. E o particípio vai ficar na última posição da frase. Depois eu tenho aqui outro exemplo. Du bist gestern ins Büro gegangen. Você foi ao escritório ontem. Vocês perceberam que aqui eu usei o verbo auxiliar haben. Aqui eu utilizei o verbo auxiliar sein. Então, por que que eu fiz isso? Porque o verbo gehen, tá? Que é o infinitivo aqui desse gegangen, é um verbo que
pressupõe um deslocamento. O verbo ir pressupõe que você se deslocou de um ponto A para um ponto B. Por isso que é du bist gegangen. Tudo bem? Outro exemplo, Sie haben gestern gekocht. Eles cozinharam ontem. Então, este seria o passado que eu diria assim mais importante que você soubesse de letra, porque é o que a gente utiliza o tempo inteiro. Alex, quer dizer que este passado eu posso usar apenas na fala? Não. Esse passado você vai usar também na escrita, só que na escrita informal. Você vai usar o pretéritum se você estiver, por exemplo, escrevendo um artigo acadêmico ou algo assim muito formal, tá? Mas no dia a dia, inclusive para e-mails de trabalho, você vai usar o perfect mesmo, sem problemas, certo? Vamos seguir agora para o plusquamperfect, que seria o pretérito mais que perfeito. E olha que interessante, ele é idêntico ao pretérito mais que perfeito do português. Então, para a gente é muito fácil, é muito intuitivo entender esse tempo. Olha só, ele é uma mistura de dois passados. Como assim? Suponhamos que alguma ação tenha acontecido no passado. E outra ação aconteceu também no passado, só que depois dessa primeira ação. Ou seja, eu tenho duas ações no passado, uma que aconteceu antes da outra. Então, eu estou me referindo a duas coisas que aconteceram, mas eu preciso elencar os termos da frase de tal maneira que o interlocutor entenda que uma coisa aconteceu antes da outra. E como que nós vamos fazer esse plusquamperfect? Nós vamos misturar o pretéritum com o perfect. Então, eu vou pegar os verbos auxiliares haben e sein e eu vou colocá-los no pretéritum, é isso mesmo. E depois eu vou juntar com o particípio passado do verbo principal. Então, aqui no perfect, eu pegava o auxiliar no presente, né, no presens, e eu misturava ele com o quê? Com o particípio passado. Agora, no plusquamperfect, eu vou pegar o quê? Os verbos auxiliares no pretéritum e misturar com o particípio passado. Por exemplo, para eu dizer eu já tinha lido o livro quando ele o deu de presente para mim. Ou seja, quais são as ações que eu tenho? Eu tenho a primeira ação, que é o fato de eu ter lido o livro. Então, eu li o livro. Depois que eu li o livro, alguém me presenteou esse mesmo livro, tá? E o presente é agora. Então, essas duas coisas aconteceram no passado. Primeiro, eu li o livro, depois eu ganhei ele de presente e agora eu estou vivendo o presente. Então, como que ficaria? Ficaria igual no português, literalmente tinha lido. Se você for fazer a tradução literal, a palavra hatte seria o tinha, né? Ich hatte, eu tinha, e gelesen significa lido. Então é uma tradução literal mesmo. Ich hatte das Buch bereits gelesen. É claro que a ordem, né, dos elementos da frase é diferente, porque a gente coloca, né, o verbo auxiliar aqui na segunda posição e o particípio na última. No português a gente coloca um do lado do outro. Então, continuando a frase, ich hatte das Buch bereits gelesen, als es mir schenkte. Então, quando ele o deu de presente para mim. Aqui, tá? Essa palavra schenkte vem do verbo schenken, que significa dar de presente. Aí, olha só, vocês, quem tem assim um olhar bem criterioso, vai perceber que aqui o verbo está conjugado no pretéritum. Eu poderia ter conjugado esse verbo também no perfect. Por quê? Pense, eu tenho duas ações no passado. A ação que está mais distante do presente, ou seja, a primeira ação que eu fiz, ela vai estar no plusquamperfect. A segunda ação, tanto faz estar no pretéritum ou no perfect, tá? Porque ela vai ser um passado mais próximo da gente. Depois eu tenho aqui o exemplo antes de ela ter chegado em casa. Deixa eu ver se eu coloco um pouquinho aqui para cima, para facilitar aqui a nossa visualização. Então, aqui, ó. Antes de ela ter chegado em casa, eu já tinha partido. Deixa eu colocar aqui, olha. Tinha partido. O que acontece? O verbo aqui, olha, antes de eu ler a frase, nós temos um verbo aqui no alemão que é wegfahren, que seria partir ou ir embora. Esse verbo, ele indica um movimento, um deslocamento. Logo, na hora de construir o passado, o auxiliar vai ter que ser o verbo sein, não vai mais ser o verbo haben.
E neste caso, o verbo sein está conjugado no Präteritum. Por quê? Porque eu estou no tempo verbal Plusquamperfekt. Então, quando eu digo bevor sie nach Hause gekommen ist, eu estou falando antes de ela ter chegado em casa, tá? Eu já tinha partido. War ich schon weggefahren, tá? Aqui vocês vão perceber que o verbo veio antes do sujeito. Isso acontece porque no alemão eu tenho uma construção que eu chamo de oração subordinada ou oração dependente. Normalmente, a gente começa a frase pela oração principal, que é aquela independente. Por exemplo, eu já tinha partido. Aí a oração subordinada, que é dependente, seria antes de ela ter chegado em casa. Então, eu poderia perfeitamente bem dizer eu já tinha partido antes de ela ter chegado em casa. Mas eu quis inverter aqui, colocar a oração subordinada primeiro e a oração principal depois, justamente para que vocês entendam que quando isso acontece, ou seja, quando eu tenho essa construção frasal em que eu começo por oração subordinada e termino por oração principal, o verbo da oração principal ela troca de lugar com o sujeito, tudo bem? Vamos agora para o futuro. O futuro no alemão é muito simples, tá? E muito intuitivo para nós também. No alemão nós temos dois futuros. Nós temos o Futur 1, que é o futuro 1 ou futuro simples, e é basicamente uma ação futura. Ele é muito similar ao que nós temos no português e nós utilizamos como auxiliar o verbo ir. No alemão, nós vamos utilizar também um verbo auxiliar, que é o verbo werden, tá? Ele no presente e o infinitivo do verbo principal. Como assim? Quando eu digo ich werde das Buch lesen, eu estou falando que eu vou ler o livro. Atenção, vou, vai, vão. Esse daqui é o verbo ir no português. O werden não é o verbo ir, tá? Se eu fosse traduzir ele como verbo principal, ele seria tornar-se, tá? Seria quase como se eu estivesse dizendo eu me torno o livro ler. Mas, como vocês sabem, a gente não pode fazer tradução literal, então vocês entendam como se fosse exatamente isso daqui. Eu vou ler o livro. Ich werde das Buch lesen. Depois, você vai viajar para a África. Du wirst, você vai nach Afrika, para a África, reisen, viajar. Mais uma frase, eles vão cozinhar em casa. Eles vão, sie werden. Zu Hause, em casa, kochen, cozinhar. Eles vão cozinhar em casa, sie werden zu Hause kochen. E depois, para finalizar, nós temos aqui o futuro perfeito, tá? Que a gente chama de Futur 2. Eu coloquei errado aqui, tá? Futur 2, futuro perfeito. Então, gente, nós vamos usar esse Futur 2 para falar sobre ações que terão sido concluídas. Olha esse terão sido. É justamente o Futur 2 sendo usado aqui, tal como nós o usaríamos no português. Então, também é fácil para a gente, tá? Então, nós vamos pegar o verbo auxiliar werden, esse verbo vai estar no presente, tal como no Futur 1, só que ao invés da gente misturar com o infinitivo do verbo principal, nós vamos misturá-lo com o particípio passado do verbo principal e o auxiliar haben ou sein. Seria como se eu estivesse misturando os tempos Futur 1 com Perfekt. Olha só que interessante. Quando eu falo eu vou ter lido o livro, em alemão fica assim: Ich werde das Buch gelesen haben. Vamos entender palavra por palavra. Ich werde, eu vou. Das Buch, o livro. Gelesen, lido. Haben, ter. Então, em alemão, na hora de passar, né, para o alemão, a gente tem que levar em consideração essa estrutura. Seria como se nós estivéssemos falando: eu vou o livro lido ter. Então, gente, precisa de fato conhecer a estrutura do alemão para que você saiba aqui a ordem das palavras. Então, na segunda posição, a gente vai ter o verbo auxiliar werden. Depois, na última posição, nós vamos ter, né, o verbo auxiliar haben ou sein, a depender da frase, né? E na penúltima posição vai aparecer o nosso particípio. Tudo bem? Isso vai ser sempre um padrão repetitivo no alemão.
Para nós soa a princípio um pouco estranho, mas de tanto que você vai falando isso e repetindo, você acaba fazendo de maneira automática. Então, se eu digo você vai ter ido ao escritório, em alemão vai ficar assim: Du wirst ins Büro gegangen sein. O sein aparece aqui ao invés do haben, porque o verbo ir ele demonstra um deslocamento. Logo, eu tenho que usar o auxiliar sein. Pessoal, com isso nós terminamos mais uma aula. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, escreve aqui para mim um comentário. Também curta esse vídeo, se inscreva no canal ativando o sininho. E lembre-se, esse material está disponível em PDF para você que é do Grupo Elite. Para participar gratuitamente do Grupo Elite, é só você clicar no link que eu coloquei aqui na descrição, tá? Que é o link que eu falo assim, PDF desta aula. Aí você vai ser redirecionado para esse PDF lá no Telegram. Aproveite e também faça parte do grupo Elite, porque lá nós trazemos todos os dias muito conteúdo de alemão para você aprender. E com isso eu vou ficando por aqui e eu te vejo na próxima aula. Até lá. Tschüss.